Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Com este versículo como tema, o grupo de oração Cordeiro da Paz quer neste ano de 2013 te convidar a renovar sua fé em Jesus Cristo. O Espírito de Deus está neste lugar. Você pode ser renovado pelo Ministério de Acolhida. O Espírito de Deus está neste lugar. Ministério de Comunicação Social. O Espírito de Deus se move neste lugar. Ministério de Intercessão. Solar está aqui para libertar. Ministério de Música. Para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Ou pelo Ministério de Pregação. Toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Todos nós da Renovação Carismática Católica de Mato Grosso queremos compartilhar o amor de Deus e o Espírito Santo com você. O Espírito de Deus está neste lugar. Grupo de Oração Cordeiro da Paz. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Amém? Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações. Que bom estarmos aqui nesse seminário. Que bom estarmos aqui na presença de Deus. Estar na presença de Deus é ter tudo. Estar na presença de Deus é ser uma pessoa que está em busca daquilo que não passa, porque tudo irá passar, mas Deus jamais passará. Quero me apresentar, me chamo Bruno, sou membro do grupo de oração Nossa Senhora das Graças ainda. Digo ainda porque já estou longe do meu grupo, preciso arranjar outro mais próximo à minha casa, aonde eu mudei. Sou casado, a minha esposa se chama Selma, está aqui. Também Deus nos concedeu a graça de um filho que se chama Samuel, que é presente de Deus. E a alegria da nossa vida, que aonde Deus veio mostrar para nós o quanto Ele nos ama, nos presenteando com vida. E eu sempre costumo dizer, muitos já participaram da palestra, vamos dizer assim, já ouviram falar muito do amor de Deus, do amor do Pai, mas eu também já preguei muito, mas compreendi ainda melhor a partir do momento que eu fui pai, o que é o amor. Eu que sou miserável, que não sou nada, que sou falho, que tenho uma inclinação ao pecado, ou seja, São Paulo diz que nós temos uma inclinação ao pecado. Eu que sou falho sem amar, sem ter alguém para me ouvir. Imagine Deus o que Ele quer para nós. Ele quer o bem. Ele quer que nós hoje, aqui neste lugar, verdadeiramente fiquemos cheios do Teu Espírito e conhecendo o Seu propósito aqui que Ele quer para nós. E hoje não é diferente. Hoje nesse seminário nós estamos, é o 6º tema, Senhorio de Jesus. Hoje a palavra vem dizer que Jesus é Senhor, mas Ele vai dar a própria palavra, através do poder do Espírito Santo, através do ensinamento da igreja, vai mostrar para nós por que Jesus é Senhor.
vai mostrar para nós o porquê nós devemos estar debaixo do seu senhorio. Então, nessa motivação de saber que Jesus é Senhor, nós também precisamos conhecer os nossos inimigos para melhorar a nossa defesa, para vencê-las. Muitas vezes nós não conseguimos vencer o mal que nos ataca porque não conhecemos o mal, porque não conhecemos as nossas fraquezas. Precisamos estar com o coração aberto para deixar que o Espírito Santo venha fazer que nós possamos conhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas, para que possamos aprender a viver. Então, eu quero convidar você a pegar Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Nós vamos começar essa temática a entender, vamos dizer assim, a escutar o porquê Jesus é Senhor, o porquê nós devemos estar debaixo desse senhorio. Então, Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Amém? Diz assim: e vós outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometestes outrora, seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Também nós todos éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da consciência. Éramos como os outros por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos, em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo, e por graça que foste salvo. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Ele demonstrou assim pelos séculos futuros a imensidão da riqueza de sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é por dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criada em Jesus Cristo, para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as pratiquemos. Essa foi para nós a palavra do Senhor. Que palavra bonita! A salvação vem pela graça. A salvação entra na nossa vida não pelos meus méritos, não porque eu prego a palavra, não porque eu leio a palavra, não é porque eu busco a santidade, não é porque eu ajudo muitas vezes o próximo, não é por isso, mas a salvação entra na nossa vida pela graça de Deus. Imagine se uma pessoa que tem tanto dinheiro, que tem milhões, e a salvação entrasse por aquilo que ela faz, ela poderia distribuir de repente 200 sacolões, 20 sacolões, estaria salvo, não é isso? Mas é a graça de Deus, é a misericórdia, é o amor do Pai que entrega Jesus pela nossa salvação. De graça nós somos salvos. A palavra vem dizer no versículo 8: porque gratuitamente que foste salvo mediante a fé.
Eu preciso acreditar, eu preciso crer que hoje, neste seminário, onde nós estamos falando do Senhorio de Jesus, nós temos que ter fé profundamente no nosso coração, que verdadeiramente Ele é Senhor. E a palavra vem dizer que nós estávamos mortos pelo pecado. Ou seja, mesmo que alguém caminhe neste mundo como caminhava, como nós caminhamos, vivos fisicamente, nós podemos estar mortos se nós não tivermos a graça da palavra de Deus, a graça de Deus na nossa vida. Por quê? Porque tudo é passageiro, tudo passa. E nós temos que buscar aquilo que jamais passará, que é Cristo Jesus. Aqueles que não buscam, que buscam os prazeres, como a própria palavra vem dizer, como nós, também nós, todos éramos desse número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais. Aqueles que vivem nos desejos carnais não se submetem ao senhorio de Jesus, não se submete a esta graça. Mas a palavra hoje nos convida a deixar que Jesus venha ser Senhor da nossa vida, venha ser o centro da nossa vida e da nossa história. Nós precisamos deixar, é preciso deixar toda a concupiscência, a nossa inclinação, como diz São Paulo, uma inclinação ao pecado, é como se fosse um imã, nós devemos deixar, lutar. Não é fácil porque está em nós. Isso já entrou em nossa vida a partir do pecado original, quando o homem pecou. Quando eu digo o homem pecou, quando Adão pecou, o primeiro homem. Então nós temos essa inclinação. Mas também nós temos uma força que nos faz lutar pela santidade, que é o Espírito. E é Ele que vem revelar o Senhorio de Jesus na nossa vida, na nossa história. Eu quero convidar você a pegar Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Um pouquinho à frente, umas 3, 4 páginas à frente. Filipenses 2, versículo 5. Amém? Olha o que diz: dedicai-vos mutuamente a estima que se deve em Cristo Jesus, sendo Ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é eu, Júnior, pregador, é o João, é o Messias, que está dizendo alguma coisa que exaltou Jesus? Não, mas é o próprio Pai, a palavra vem dizer, é o próprio Pai que exalta o Senhor Jesus, é o próprio Pai que põe o seu nome acima de todos os nomes. E a palavra vem dizer mais à frente, é para o nome de Jesus se dobre todo o joelho do céu, na terra e nos infernos, e toda a boca confesse que Jesus Cristo é Senhor. Meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, quando nós verdadeiramente nós temos intimidade com o Senhor, quando verdadeiramente nós somos amigos do Senhor, caminhamos na sua palavra, quando você diz em nome de Jesus, o inimigo treme, porque ao
porque eu vou ser amigo daquele que é Senhor. E não foi o homem que declarou que Jesus é Senhor. Ele não recebeu um título humano, ou seja, de um pastor, de um padre. Ele não recebeu um título humano de mim, ou seja, de uma autoridade, de um prefeito, não. Mas foi o próprio Pai que disse que Jesus é Senhor. E a palavra tem que confirmar isso para nós. Vocês estão vendo que nós estamos caminhando através da palavra. Ela tem que dizer, revelar, mostrar para nós que Jesus é Senhor. Porque é o próprio Pai que o exalta. Por que o Pai o exalta? Porque ele se aniquilou a si mesmo. Ele sendo de condição divina. Ele tendo tudo, não precisaria passar pela cruz, mas por amor a mim e a você, sabendo que nós estávamos condenados, sabendo que nós caminhávamos como cordeirinho para o abate, ele se entregou por amor, por obediência ao Pai. E o Pai o exaltou, dizendo: Jesus Cristo é Senhor. E não haverá outro nome na face da terra ou do universo que seja maior, porque Ele é maior do que tudo. Ele é Senhor, Ele é dono. O Senhor é aquele que é dono de alguma coisa. Nós podemos ver que no passado tinha aqueles patrões feudais, né? Era dono de tantas coisas. Ele tinha seus escravos, tinha aquelas pessoas que eles mandavam, ele era dono de grande terra. Eles eram chamados de senhores de engenho, senhores daquilo, porque tinha algo que lhe pertencia. Eles eram poderosos, mandavam. E assim, Jesus passa a ser Senhor a partir do momento que o Pai entrega algo, ou seja, entregou a humanidade dele, entregou os seus filhos para que ele pudesse cuidar, entregou os seus filhos para que ele pudesse curar, para que ele pudesse caminhar para a salvação. Por isso que Jesus é esta porta, por isso que Jesus é o caminho, a verdade, porque é o Pai que lhe entregou, é o Pai que mostrou e entregou o seu Filho para nós, que é o único caminho para a nossa salvação. E ele passa a ser o Senhor a partir do momento que ele é dono de algo. E aqueles que entregam o seu coração, a sua vida para Jesus, passam a pertencer a Jesus. Jesus se torna dono, ou seja, não um dono que manda, faz assim, Pai, não, mas um dono cheio de amor, de misericórdia, de compaixão, que quer nos levar para uma salvação eterna. A maneira misericordiosa de Jesus entregou-se, encontrou-se de nos salvar, foi vindo ao mundo na condição humana, e vivendo a obediência ao Pai. Sua ação foi forjada na humilhação e na obediência. Então nós podemos ver, antigamente, no dia mais santo do ano, um sumo sacerdote, levando o sangue de vítima, passa pelo véu do templo, gritando: Santo dos Santos, e ali sozinho pronunciava o nome divino. Depois, durante todo o ano, ninguém mais pronunciava esse nome. Eles substituíam por Adonai, que significa Senhor. Aqui nós podemos ver o povo judeu tinha os seus sacerdotes, e uma vez no ano aquele sacerdote entrava no lugar mais santo dos santos, que era chamado, e ali ele passava um momento de oração, ele fazia um sacrifício para o Senhor, e uma vez só no ano eles pronunciavam o nome de Deus. Por que para não tomar o nome de Deus, irmão? Porque nem muitas vezes nós fazemos hoje, né? Eles têm esse zelo, o povo judeu até hoje tem esse zelo. Eles têm esse zelo de eles substituíram por Senhor, ou seja, Adonai, que significa Senhor, para não correr o risco de tomar o nome de Deus em vão. Ó que zelo.
pai de João Batista, quando ele entra no templo, quando ele tem aquela visão do anjo, ele é um sacerdote, e é uma vez no ano que ele entrava também. Então ele entra para fazer um sacrifício ao Senhor. Mas eu quero convidar você agora a pegar Hebreus capítulo 4, versículo 14. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Você vai entender, não como era válido, Deus aceitava o sacrifício do sumo sacerdote que entrava no templo. Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim: temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. Conservemos firme a nossa fé. Vamos repetir, olha aqui, no versículo, capítulo 4, versículo 14, Hebreus. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. Conservemos firme a nossa fé. Ou seja, Jesus é o eterno e sumo sacerdote. Jesus é a vítima perfeita. Não é mais com sangue de cordeiros, não é mais com sangue de cabritos que somos justificados, mas é o próprio sangue de Jesus derramado naquela cruz. Ele que se ofereceu como vítima, ele que uma vez por todas entrou no Santo dos Santos, porque ele é o próprio Santo, sendo Deus que jogou por nós. Ele é Deus, Santo dos Santos, e Ele é o eterno sumo sacerdote. Por isso Ele é Senhor. E nós podemos dizer, e é verdade, a igreja que diz, a palavra que diz, um sacerdote, ele é só sacerdote, porque o sacerdócio dele, ele está ligado ao sacerdote eterno, sacerdócio de Cristo. Ele é sacerdote, o sacerdócio do Cristo, de Jesus Cristo. Então, por isso, ele é Senhor. Não mais precisamos entrar em um lugar, um templo, para oferecer cabritos, bode. Não, mas Jesus é a própria vítima. Por isso, ele é o eterno sumo sacerdote. Ele é o verdadeiro profeta. Ele é o verdadeiro rei e sacerdote. Então, eu quero convidar você também a pegar em Hebreus 9, 12, mais à frente. Vocês estão entendendo por que Jesus é Senhor? A palavra está nos dizendo o porquê. É a palavra que vem dizer. 9, 12. Diz assim: sem levar consigo o sangue de carneiros ou novilhos, mas com seu próprio sangue entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. A palavra explica melhor do que qualquer ensinamento. É Ele que entra e se entrega com seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos. A palavra vem dizer que Jesus nos adquiriu, Ele nos comprou, Ele nos comprou com o seu próprio sangue. É uma dívida que nenhum de nós poderíamos pagar. Eu poderia oferecer a minha vida, você poderia oferecer a sua vida, uma nação inteira de 200 milhões de brasileiros poderia oferecer a sua vida para o resto do mundo, mas não pagaria a salvação que Jesus pagou para termos. Porque Ele, sendo de condição divina, Ele se entrega, e de uma vez por toda Ele entrou no santuário eterno, e já nos redimiu, já pagou,
Por isso eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, do Senhor de Jesus, você é livre. Você já foi comprado pelo sangue do próprio Senhor. Você não é escravo, você não é escrava. Você não pode andar como um mendigo, não pode andar como um escravo acorrentado, mas você tem que andar como livre, porque Jesus já me libertou e já te libertou. Porque Ele pagou o preço. E ainda te digo mais: se Jesus tivesse que fazer tudo de novo, Ele faria milhões e milhões de vezes para me salvar e para me salvar. Porque seu amor é eterno. Seu amor é o amor de entrega total, sem reserva. Então, é a própria palavra que vem dizer para nós. Ao dizer Jesus Cristo é o Senhor, estamos unindo o céu e terra. Reconhecendo Jesus como Senhor, nós unimos céu e terra. Estamos dizendo que Jesus é Ele que governa a minha vida. Ele é meu dono. Proclamo o nome de Jesus em minha vida. Eu não posso dizer: Jesus que não é a terra, dirige a minha vida. Tu és o meu Senhor. Quando eu começo, daqui 10 minutos eu já começo a Senhor a me dar nova direção da minha vida, porque eu quero trabalhar com isso, eu quero que eu vou por aqui. Não. Se eu entreguei, eu devo entregar por nós. Mas nós somos assim. Mas Jesus está sempre ao nosso lado. Ele entrega, mas a partir do momento que nós a devolvemos, Ele está ali para o nosso lado. E assim a nossa caminhada, a nossa vida com esse Jesus que é Senhor da nossa história. Somente quem passou por uma experiência pessoal com Jesus Cristo consegue proclamar que Jesus é Senhor. Por isso que quando você, eu, cada um de nós que temos uma caminhada, você que passou por uma experiência pessoal com Jesus, você que viu as pessoas passarem por uma experiência, você que tem buscado muitas vezes no seu trabalho, quando você encontra com aquelas pessoas que ainda não teve uma experiência, você fala de Jesus, as pessoas falam: essa pessoa está passada, está viúva, é alienada, é fanática. Quem é Senhor da minha vida? Muitas pessoas dizem: é eu que faço a minha história, eu que tenho que correr atrás. Lógico, nós temos que buscar, lutar, mas entregar a nossa vida a Jesus. Então, muitas vezes nós falamos e encontramos com pessoas que não acreditam, que você vai dizer: mas Jesus é isso, aonde isso, aquilo? Não, você tem que fazer assim. As pessoas vão contestar, por quê? Porque não tiveram ainda uma experiência pessoal com Jesus. Só é capaz de falar que Jesus é Senhor aquele que tem uma experiência com Ele, aquele que se enche com o Espírito Santo, porque é o próprio Espírito Santo que revela, é o próprio Espírito Santo que vem mostrar no seu coração que verdadeiramente Jesus é Senhor da história, de todo o tempo, dos séculos dos séculos. Se nós não tivéssemos experiência com Jesus, ou com o Espírito Santo pessoal de entrega, nós não estaríamos aqui nessa palestra. Talvez você ainda não teve, mas o seu coração já está desejoso para ter. Talvez você está nesse seminário para descobrir, para haver uma nova ideologia. Aqui nesse seminário não é uma nova ideologia, mas esse seminário é a revelação de Deus, de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo para nós. Você está no lugar certo, porque você vai se encontrar com o amor, a misericórdia de Deus. Tudo que você buscou agora está em Deus, está em Jesus. Por isso Ele é Senhor. E somente aquele que tem uma experiência é capaz de declarar que Jesus Cristo é Senhor. Senhor é o nome divino de Deus. Deus é Pai, antes que existisse o mundo. Mas não era Senhor, como eu já disse, torna-se Senhor a partir do momento que existem criaturas sobre as quais exerce seu domínio. Antes do nada, Ele era soberano, já
do seu poder, mas ele passa a ser dono, ou vamos dizer, Senhor, a partir do momento que tem criaturas, que é dono de nós. Então, essa é a partir de como eu já expliquei. Na frase, Jesus é o Senhor, existem dois eventos fundamentais. Nós devemos, quando nós escutamos essa palavra, Jesus é o Senhor, existem dois eventos fundamentais. Primeiro, Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado do meu filho, pelo pecado dos nossos netos, dos nossos bisnetos e pelas futuras gerações que virão, pelas que já passaram. Ele morreu. A teologia diz que Jesus, na plenitude dos tempos, ele tem. É como você tivesse, vamos dizer assim, um mar. Jesus veio, e a partir da vida de Jesus irá recapitular o último homem, ou seja, Adão, que pisou na face da terra para a salvação, e o último que pisará. Luz para frente e luz para trás. Ele recapitula, ele faz novo. Então, ele morreu pelo nosso pecado, primeiro tempo, e ressuscitou para a nossa justificação. Quando ele morre pelo meu pecado e pelo seu pecado, pelo nosso pecado. E quando ele ressuscita, ele nos justifica. Ou seja, a partir da ressurreição de Jesus. Jesus, quando ele se eleva com seu poder, com sua autoridade ao céu, ou seja, na ascensão, diferente de assunção. Ascensão é aquele que vai com seu próprio poder. Assunção é como Nossa Senhora de Jesus, o próprio Espírito Santo veio e a levou. Há uma diferença. Não foi com o poder dela, mas com o próprio Deus que veio e a levou. Mas Jesus, na sua assunção, quando ele sobe ao céu, quando ele entra ao céu, nem o homem fisicamente em carne poderia entrar. Quando Jesus ele entra no céu, ele eleva a nossa natureza humana, a natureza decaída. Ele eleva porque Jesus ele entra espiritualmente, mas ele entra também como com o seu corpo. Alguém vem dizer que o corpo de Jesus está enterrado em algum lugar? Não, o seu corpo está assim. Então Jesus subiu de corpo e espírito, ou seja, o primeiro homem, o verdadeiro homem, a entrar no céu, a abrir as portas para nós, aonde havia um véu que estava fechado, ele abre essa porta para nós de novo. O próprio Senhor, só Ele é capaz. Então Ele morre pelos meus pecados. Quando Ele morre pelos meus pecados, Ele me justifica na ressurreição. Nenhum de nós vive para si. Eu quero que você pegue Romanos capítulo 14, versículo 7. Romanos capítulo 14, versículo 7. Nenhum de nós, nenhuma pessoa vive para si. Amém? Diz assim: nenhum de nós vive para si, e ninguém morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Para isso é que morreu Cristo e retomou a sua vida, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Por que julgas então o teu irmão? E por que despreza o teu irmão? Todos nós temos de comparecer perante o tribunal de Deus. Olha o que está
dizendo, se nós morremos ou vivamos, nós pertencemos a Jesus. Nós pertencemos a Ele. Por quê? Porque Ele foi o único capaz de morrer, morreu e retomou a sua vida. É como Jesus estivesse aqui, alguém tivesse matado Ele aqui neste momento na cruz, e Ele ressuscitasse, retoma a sua vida. Como quantas pessoas assistem filmes de ficção, né, que é só ficção, pessoas que morrem, aí as pessoas começam a viver de novo. Alguém já assistiu assim? Eu já assisti, só ficção. Mas o único que foi capaz de se entregar, morreu e retomou a sua própria vida foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso a palavra vem dizer que Ele é Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Ele é Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Por isso, quando Ele estava morto, quando Ele morreu na cruz, Ele foi levado ao sepulcro, Jesus ele desce à mansão dos mortos. Ele vai ao limbo, ou seja, onde estavam aqueles que estavam esperando a salvação. Adão, Moisés, aquelas pessoas que ainda não tinham ouvido falar dessa salvação, ouviram falar desse Deus de amor, mas não tinham experimentado como nós estamos experimentando hoje. Por isso, Ele desce à mansão dos mortos e vai buscar aquelas pessoas que estavam em busca da salvação, mesmo que mortas. É o que a palavra vem dizer para nós. Também quero convidar você a pegar Romanos 10, versículo 9. Agora nós vamos compreender um pouquinho melhor ainda o Senhor de Jesus. O porquê, como devemos agir. Romanos 10, 9. Amém? Diz assim: portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, é professando com a palavra que se chega à salvação. Ou seja, a minha boca tem que confessar que Jesus é o Senhor, mas eu não devo confessar somente da boca para fora. Eu devo confessar com o meu coração, eu devo crer com todo o meu ser, com toda a minha alma. Realmente a boca deve ser um reflexo, deve ser somente, vamos dizer assim, a voz que sai do coração. Eu preciso ter fé, acreditar. Nos evangelhos, vemos quando os demônios se referem a Jesus. Dizem que Ele é o Filho de Deus, o Santo de Deus, e nunca diz que Jesus é Senhor. Muitos já escutaram os evangelhos, quando Jesus atravessa aquele lago, aquele homem cozido diz: por que viesse nos atormentar antes do tempo? Filho de Deus, nós sabemos quem tu és. Os demônios dizem assim. Ele nunca disse que Jesus é Senhor. Por quê? Porque dizer que Jesus, dizer que é Filho de Deus e reconhecer o fato que na verdade não depende dele e que nada muda para os demônios. Agora, dizer que Jesus é Senhor implica em uma decisão pessoal, conhecer como tal, sujeitar-se ao seu senhorio. É dizer que Jesus é a razão da nossa vida, que eu vivo para Ele, aceitar livremente o seu domínio, dizer que Jesus Cristo é o Senhor e dizer que serve a Ele, e é submisso a Ele. Isso jamais um demônio vai fazer, porque ele já o negou. O demônio já negou Jesus. Vocês estão entendendo o porquê os demônios referem a Jesus como Filho de Deus, como Filho do Altíssimo, mas nunca falam que Jesus é Senhor? Por quê? A partir do momento que alguém diz que alguém é Senhor, é estar sob o seu domínio.
é estar se entregando. E jamais isso o demônio vai fazer, porque ele é soberbo, ele é homicida, ele é mentiroso desde o princípio. Essa decisão depende de nós. Porque se eu digo que Jesus é o Senhor da minha vida, da minha história, da minha família, mas não se submeto à sua vontade, não se submeto à sua palavra, verdadeiramente eu não está sendo o Senhor da minha vida. Verdadeiramente eu não tenho Ele no meu coração. Talvez ainda eu esteja em uma música, mas a partir do momento que eu digo Jesus é o Senhor, eu dou a liberdade, eu sou submisso à sua vontade, eu entrego a direção da minha vida, eu entrego a direção da minha história, porque se o demônio dissesse Jesus é o Senhor, eu estava reconhecendo que seria submisso a Ele, e jamais eles querem fazer isso, porque eles são rebeldes, mas nós não, nós somos filhos de Deus, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, nós fomos comprados pelo sangue que lavou o madeiro da cruz, que nos lavou, que nos libertou, que nos tirou da prisão. Por isso nós somos submissos. E o amor de Deus que vem ao nosso encontro hoje, para que nós possamos estar debaixo desse senhorio. Eu quero que você pegue 1 Coríntios 12, versículo 3. 1 Coríntios 12, versículo 3. 1 Coríntios 12, versículo 3. Vocês podem perceber que a palavra de Deus que foi guiando esse ensinamento, essa pregação do Senhor e de Jesus. Capítulo 12, versículo 3. Diz assim: por isso eu vos declaro, ninguém falando sobre a ação divina pode dizer Deus seja maldito, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu estou em busca, não é por isso que eu declaro que Jesus é Senhor, não é porque muitas vezes nós temos uma busca à santidade, não, mas é porque o Espírito Santo, eu preciso estar sob a ação do Espírito Santo, eu preciso estar cheio, porque quando eu estou cheio, eu dou liberdade, eu me entrego. Como o Espírito Santo é importante na vida do cristão, porque Ele é que vem nos auxiliar. O próprio Jesus vai dizer que Ele é o Paráclito, o intercessor, o santificador. O Pai criou todas as coisas, o Filho redimiu, e o Espírito Santo santifica. Mas o Pai da criação não estava sem o Filho e sem o Espírito. Jesus na remissão não estava sem o Pai e sem o Espírito, e o Espírito Santo na nossa santificação não está sem o Pai, sem Jesus, sem o Filho. Essa verdade de amor, esse amor que vem ao nosso encontro, esse Jesus Senhor, não para dominar, para nos humilhar. Eu quero dizer assim, diante desta palestra, dessa palavra, quantos estão se submetendo a quantos senhores por aí? Os senhores se dominam e humilham e faz o mal. E para terminar, sempre o Senhor toca o meu coração, eu quero que você pegue Levíticos capítulo 19, versículo 31. Levíticos capítulo 19, versículo 31. Nós temos que respeitar todas as pessoas, porque elas são filhas de Deus, e a igreja ama os seus filhos, Deus ama os seus filhos, mesmo que muitos de nós, como nós também já ficamos no erro, não que somos perfeitos,
mas estamos buscando aquele que é perfeito, que nos faz caminhar na perfeição. Mas, diante dessa palavra, eu quero dizer para você, não sou eu que vou dizer, Júlio, mas a palavra de Deus. Versículo 31. Se nós estamos falando do senhorio, muitas pessoas estão entregando a sua vida a senhores maldosos que fazem mal. Diz assim: não vos dirijais aos escribas, nem aos adivinhos, não os consulteis, para que não sejais contaminados por ele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus que está dizendo que nós não temos que consultar muito esses lugares, não temos que buscar, porque nós já temos o Senhor, e esse Senhor se chama Jesus Cristo, que foi dado pelo Pai, que derramou o seu sangue, e muitas pessoas estão no erro, muitas pessoas estão buscando em lugares errados, muitas pessoas estão amarradas, muitas pessoas estão acorrentadas. Por quê? Porque estão sendo enganadas, porque o demônio tem enganado a muitos, e é somente Jesus, é somente através da oração, da nossa oração, que temos que orar para aqueles que saiam das algemas de Satanás. E nessa palestra, hoje, vamos nos colocar em oração, porque a palavra de Deus está dizendo quantas pessoas sendo dominadas neste mundo, em lugares errados. Só existe um Senhor, e a palavra de Deus diz, e é Jesus Cristo. Não existe outro. Talvez os homens da sua mente podem formar muitos senhores, mas são senhores que passarão e não estarão na eternidade. Mas nós, como estamos em busca daquele que é verdadeiro, que é Jesus, nós estamos aqui. E vamos entrar em oração e orar, não só por nós, mas por aqueles que estão no erro, que estão cegos, para que as escamas saiam dos olhos, para que nós possamos verdadeiramente, todos os dias, estar na eternidade, servindo, vivendo, amando este Jesus que é Senhor da nossa vida e da nossa história. Quero convidar você a já ficar de pé.